Fala pessoal, mais um vídeo para o canal, Quarto do Colecionador. Hoje vou apresentar uma lista com 7 filmes sobre a Guerra do Vietnã. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscrevam no canal. Temos 2 lojas na Shopee, os links estão logo abaixo, chama a vinheta. O Franco Atirador narra a trajetória dos amigos Michael, Nick e Steven, que são convocados para a Guerra do Vietnã e se veem obrigados a deixarem a família e os amigos para trás. Após viverem experiências traumáticas no conflito, 2 deles conseguem regressar ao país, mas a vida de todos os envolvidos nunca mais será a mesma após eles terem experimentado os horrores da guerra. Partindo da interessante premissa de nos apresentar as graves consequências psicológicas provocadas pela guerra naquele grupo de trabalhadores de uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, e o Franco Atirador se apoia ainda em seu excepcional elenco, repleto de nomes capazes de carregar qualquer narrativa com facilidade. Portanto, é uma pena que o diretor utilize um elenco de primeira qualidade num filme tão maniqueísta pela forma como retrata os vietnamitas. Apocalypse Now. Dirigido por Francis Ford Coppola, o Capitão Willard, feito pelo ator Martin Sheen, depois de quase surtar dentro de um quarto de hotel por causa da abstinência de combate, recebe uma missão confidencial. Ele precisa encontrar e exterminar o Coronel Kurtz, interpretado pelo ator Marlon Brando, acusado de, após enlouquecer, assassinar aliados vietnamitas e fugir para as matas do Camboja. Ali ele teria fundado uma seita de fanáticos que o idolatram como a um deus. Ao subir o rio junto com sua equipe que não entende nada de seu propósito, somos apresentados ao caos que é uma guerra. Não só físico, algo que é extraordinário, por sinal. Talvez as melhores cenas de combate militar do cinema estejam nesse projeto, mas principalmente mental. Chefe, feito pelo ator Frederic Forrest, o marujo que tem medo de descer do barco, percebe a dificuldade de lidar consigo mesmo em certa altura da empreitada. O que permite, se estivermos atentos, compreender o fio lúcido que nos conduz à profundidade da psique de um soldado. Uns mais calejados, outros ainda aterrorizados, todos completamente entorpecidos. Eles não se conhecem, nem a eles mesmos. Eles não sabem do que são e do que os outros são capazes de fazer. E o drama que é o dilema em matar ou morrer por mais que seja anestesiado pela empolgação da competição instintiva, vai corroendo toda a estrutura moral e equilíbrio mental que um dia já tiveram, ao ponto de terminarem completamente desumanizados ante ao horror e que se refere Coronel Kurtz no clímax do filme. De volta para o inferno. 10 anos após o filho, Todd Allen, ser dado como desaparecido em ação no Vietnã, o coronel da reserva Rhodes, Gene Hackman, descobre indícios fortes de um campo de prisioneiro no país. Financiado por um amigo milionário, Robert Stack, que também tem um filho, Kellyn Kerman, desaparecido no conflito, Rhodes reúne um pequeno grupo com veteranos que lutaram com seu filho, para ir ao Vietnã e resgatar os prisioneiros de guerra que ainda estão por lá. Apesar de ter dirigido o excepcional clássico oitentista, Rambo, Programado para Matar, o canadense Ted Kotcheff não tem em seu extenso currículo obras tão memoráveis. Uma das raríssimas exceções é este clássico dos bons e saudosos tempos do Domingo Maior, que ele dirigiu logo após o filmaço estrelado por Sylvester Stallone. O filme é um verdadeiro precursor da premissa e volta ao Vietnã para resgatar prisioneiros de guerra e com direito até uso de uma faixa na testa, que se tornou clichê, no gênero de ação, após os posteriores Braddock, o Super Comando e Rambo 2, A Missão. Kotcheff aproveita bem o roteiro satisfatório e o carismático elenco encabeçado pelo veterano Gene Hackman, e que conta com vários rostos conhecidos dos anos 80, sendo mais memorável o saudoso Patrick Swayze em um dos seus primeiros papéis de destaque, e entrega um ótimo filme de ação com sequências eficientes. Empolgante e divertido, um ótimo exemplar do cinemão testosterona, um verdadeiro clássico. Platoon. O filme é violento, dramático e aborda, especificamente, a forma como a natureza humana pode se manifestar num ambiente de guerra. Outro aspecto importante são as relações de Taylor, Charlie Sheen,
com os demais soldados e com os 2 sargentos que dividem a liderança do pelotão. Platon apresenta uma visão realista da guerra. O diretor Oliver Stone, assim como Taylor, se alistou voluntariamente para servir no Vietnã entre 67 e 68. Ao se apresentar na 25ª Divisão de Infantaria, a mesma em que Oliver Stone serviu na vida real, Taylor percebe que o grupo é liderado por um tenente inexperiente. Desse modo, faz com que a tropa siga, praticamente, as ordens dos sargentos Barnes e Elias. Os seguintes comportamentos e sentimentos foram praticados e observados nos soldados norte-americanos: violência fora de controle em alguns momentos, o uso de drogas nos breves momentos de relaxamento, o medo e a tensão durante as patrulhas nas florestas e a permanente luta pela sobrevivência. Nascido para Matar, dividido em 2 partes distintas, o filme segue um grupo de recrutas sendo treinados de forma rígida e desumana em uma base de treinamentos dos Estados Unidos por um sargento linha-dura, que tem o intuito de transformá-los em máquinas de guerra para combater na Guerra do Vietnã e sobreviver sob quaisquer circunstâncias. É considerado um dos melhores filmes sobre a Guerra do Vietnã. A primeira parte é ambientada no campo de treinamento da Marinha da Carolina do Sul, em um pelotão de fuzileiros navais dos Estados Unidos. O instrutor de treinamento, Sargento Hartman, impõe métodos rigorosos para transformar os recrutas em fuzileiros navais prontos para o combate. Entre os recrutas está Leonard Lawrence, que recebe o nome de Epile e J.T. Davis, que recebe o nome de Injoker. Quando Pili mostra dificuldades para treinar, Hartman chama Joker para instruí-lo. Pili começa a melhorar, mas após Hartman descobrir um lanche escondido em sua gaveta, ele adota uma política de punição coletiva para cada erro que o recruta cometer. A partir daí, Pili muda seu comportamento e impressiona Hartman, mas preocupa Joker, que acredita que Pili esteja com um transtorno mental depois de vê-lo conversando com seu rifle. A obsessão com seu rifle leva o soldado até as últimas consequências. O filme explora os horrores da guerra e a desumanização de jovens no treinamento militar. A obra traz uma abordagem mais realista e crítica sobre a Guerra do Vietnã, através de um viés pacifista e antimilitarista. Diferente da maioria dos filmes do gênero, o filme foca mais na visão do soldado perante a guerra e não na guerra perante o soldado, de forma mais dramática e cômica. É um filme necessário para que tenhamos ideias sobre os malefícios da guerra. Pecados de guerra. Michael J. Fox vive um recruta que, em suas primeiras experiências na guerra, acaba se deparando com uma situação bastante inconveniente. Durante uma longa missão de reconhecimento em meio à selva vietnamita, o comandante de seu grupo, interpretado pelo sempre excelente Sean Penn, sequestra uma garota vietnamita para servir de escrava sexual aos soldados. Indignado com a situação, o recruta tenta de tudo para impedir os constantes maus tratos concedidos à garota e, embora sofra reprovação de seus companheiros, acaba estabelecendo uma relação de confiança com a vietnamita. Após uma fracassada tentativa de libertação, a garota acaba sendo assassinada e, inconformado com a situação, ele vai à justiça militar denunciar os membros do pelotão. Em momento algum, as questões políticas da guerra são utilizadas como elementos da obra. A história se passa no Vietnã, mas poderia, sem problema algum, ser ambientada na Coreia, na Europa ou na Indochina, 3 anfitriãs de batalhas do século XX. Com isso, a narrativa jamais trata exclusivamente da presença americana na guerra, mas faz uma pequena análise das atitudes reprováveis que um ser humano acaba tomando, durante seu estado de insanidade proporcionado pelo campo de batalha. Porém, o roteiro é um pouco raso e superficial, desprovido de profundidade no desenvolvimento de personagens e situações, embora, mesmo assim, jamais deixe de ser interessante. Além disso, também incomoda a grande quantidade de personagens estereotipados que compõem o grupo: o comandante durão, o recruta idealista e o soldado tolo, por exemplo, mas as boas atuações acabam por ocultar o fato. Forrest Gump, o contador de histórias. O filme conta sobre a vida de Forrest Gump desde sua infância até a fase adulta. Forrest é um menino que apresenta um modo diferente de enxergar o mundo e relacionar-se com as pessoas. Por conta disso, todos o apontam como um idiota.
Apesar disso, ele sempre se considerou esperto e capaz, pois sua mãe o educou para ter autoconfiança e nunca deixar que os outros o convencessem de que ele era um inútil. Assim, o garoto cresce cultivando seu bom coração e ingenuidade, e acaba envolvendo-se involuntariamente em momentos marcantes da história dos Estados Unidos. Uma personagem importante também é Jenny, seu grande amor. A jovem, que o conheceu ainda criança, teve uma infância complicada, o que se reflete em sua vida. O percurso de Forrest em sua vida íntima ou por eventos públicos de repercussão histórica é filmado por Robert Zemeckis com uma leveza e um humor capazes de entreter a todos. Acompanhamos um sujeito que entra para a universidade, se alista no exército, participa de manifestações pelo pacifismo, entra em uma equipe de ping-pong e se torna capitão de um navio de pesca apenas por decisões inocentes e distintas de outras pessoas, algo que produz um tom cômico prazeroso. Muitos momentos lúdicos e engraçados surgem da contraposição entre sua personalidade e o mundo cínico ao seu redor. Ainda assim, o cineasta também consegue construir sequências emocionantes quando o personagem precisa confrontar apreensões universais, como não se comover, por exemplo, com o luto após a partida de sua mãe e com a preocupação que sente ao perguntar se seu filho era inteligente. Muito obrigado por assistirem o vídeo até o fim. Até mais.